E hoje nós vamos falar sobre o 7º dia da criação. E uma das questões que eu quero fazer para você nessa manhã de domingo é: você já teve dúvida se precisava guardar o sábado? Alguém já te disse assim: o sábado está nos 10 mandamentos, então você tem que guardar o sábado. O sábado, ele está na lei, então você tem que guardar o sábado. E tem até um canal de televisão de uma igreja sabatista, né, que está se tornando muito famosa entre cristãos. E de vez em quando vem sempre um irmão me fazer essa pergunta: pastor, e a gente guarda o sábado ou não? E por vezes é uma inquietação no coração de muitos dos nossos queridos irmãos. Mas e aí? Devemos ou não devemos guardar o sábado? E a melhor maneira de responder é vendo onde tudo começou. Essa história do sábado começa na criação. E eu queria começar primeiro, antes das reflexões teológicas sobre isso, é entender o dia 7º. A Terra foi criada, mais do que a Terra, o cosmos foi criado em 6 dias, não foi em 7 dias. A Terra foi criada em 6 dias. E nos 6 primeiros dias, ele sai do estado caótico. E alguém me perguntou assim: mas como é que Deus começou as coisas a partir do caos? Eu vou explicar. Caos, ou estado caótico, significa desorganizado. Ele sai do desorganizado para o organizado. Do desorganizado, né? Isso foi para ilustrar, né, irmãos? Do desorganizado para o organizado. E ele, em 7 dias, criou todas as coisas. E depois que ele criou todas as coisas, ele faz a última parte da sua criação, que é o homem. E o que o homem tem de especial? O homem é a parte abençoada, que recebeu a bênção de Deus de ser feito à imagem e semelhança. O homem foi a cereja do bolo da criação. Porém, chega agora no dia abençoado. E o 7º dia é, dos 6 dias, o dia que Deus abençoou. E ele abençoou de maneira especial aquele dia. E vamos ver como é que diz o texto. Primeiro ele diz: tendo terminado, pois, Deus os céus e a terra e todo o seu exército. Já me perguntaram: mas o que quer dizer com exército? Na verdade, aqui é só ele transformando em uma frase tudo que ele fez para trás. Porque em 3 dias, Deus criou o cosmos. Ou seja, ele criou todas as coisas. Ele fez os céus e a terra. No primeiro dia, como nós já vimos aqui anteriormente, no primeiro dia ele fez os céus. No segundo dia, ele fez separação entre o céu e a terra, as águas de cima e as águas de baixo, entre a atmosfera e a terra cheia de mar. No terceiro dia, ele separou a água da terra e fez a terra. No 4º, 5º e o 6º, ele encheu o céu e a terra. O céu de luminares, depois o céu de aves, as águas de peixe, isso no 5º dia, e no 6º dia de animais terrestres e de homens. E seguindo essa lógica poética, porque, mais uma vez, reforçando que os dias na criação não são dias necessariamente de 24 horas. A ideia é a ideia de a maneira que Deus organizou a terra. Saindo do caótico para a organização, em 3 dias construindo a habitação, e nos outros 3 dias enchendo
dos seus exércitos. E é interessante que essa palavra exército, ela é usada na linguagem hebraica para duas coisas. Exército de guerras, então multidão de pessoas para uma batalha, ou exército de adoradores. O que faz muito mais sentido no contexto que nós vamos olhar aqui. Deus enche a terra de pessoas para adorá-lo. Faz dessa terra um grande templo. Mais do que isso, ele faz um templo temporal. Ele faz um dia templo, um dia de adoração, onde esses exércitos agora encontrariam o principal objetivo e propósito, que era adorar a Deus. Por isso, diz o verso 2, havendo Deus terminado no dia sétimo da sua obra, o que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha sido feita. Então, depois de Deus ter concluído a sua obra, essa é a ideia que está aqui, depois da obra completa, Deus descansa. Descansa de toda a sua realização. Descansa de toda a sua produção. Mas eu faço uma pergunta para você aqui. O Deus apresentado em Gênesis capítulo 1 é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus soberano, Deus autoexistente. Esse Deus que nós conhecemos ao longo da Bíblia, ele cansa? O que você acha? Acho que no sexto dia Deus estava ofegante, suado, precisando trocar de camisa, essa é a ideia. Tudo que Deus chegava no sétimo dia, disse, eu não vejo a hora de chegar o sábado para eu me deitar numa rede, que eu estou exausto. Essa é a ideia? Claro que não. A verdade, a maneira de Deus projetar e organizar a terra é porque é a maneira que Deus realiza, é o padrão de Deus em realizar a sua obra. Deus poderia ter feito tudo em um piscar de olhos, em um estalar de dedos, em somente uma de suas palavras. Mas Deus o resolveu fazer assim, ao longo da história, criando a história. O sétimo dia, ele traz essa ideia de descanso. Em que sentido? O sentido de eu realizei, eu trabalhei, eu construí, agora eu vou desfrutar. Essa é a ideia de descanso. É a ideia de que Deus não estava ali só em função das realizações. A criação não era só, o ápice da criação não era a sua obra. O propósito da criação não era o trabalho. O propósito se cumpre agora onde? No desfrute. Esse era o propósito de Deus quando Ele criou todas as coisas. Ele encontra agora o ápice dos 7 dias. Se o homem é a cereja do bolo dos 6, ou seja, se o homem é a cereja do bolo da criação, o sétimo dia é a cereja do bolo dos 7 dias. É o dia especial, é o dia principal, porque é o dia onde Deus vai agora desfrutar da sua criação. Ele vai desfrutar de uma relação com o homem, criado à sua imagem. Ele vai agora viver no sétimo dia, se relacionar com o homem do sétimo dia, receber a adoração do seu exército do cosmos no sétimo dia. Os homens, os animais, as estrelas, agora no sétimo dia vão parar e toda a terra vai adorar ao Senhor. Glória a Deus. E agora Deus desfruta da sua criação e por isso Ele diz no versículo 3, e abençoou Deus o sétimo dia. Qual é a ideia de bênção? A ideia de bênção é Deus, o favor de Deus está no sétimo dia. A graça de Deus está no sétimo dia. O propósito da criação, a bênção que Deus dá para a criação, ele se cumpre no sétimo dia. É o lugar onde a terra é abençoada, porque no sétimo dia, se por um lado Deus descansa e desfruta
da sua criação, a terra é abençoada, o homem é abençoado, por quê? Porque ele também desfruta. O homem desfruta como adorador, o homem desfruta de Deus. O homem agora pode entrar numa relação profunda de adoração com o Senhor. Que beleza! O homem agora, ele pode viver uma vida de profunda experiência com Deus, onde ele encontra propósito de vida. Não há propósito na criação fora da adoração. Não há propósito na vida do homem fora da adoração, porque ele foi criado para adorar a Deus. E ele encontra o seu prazer nisso. E ele continua dizendo, e o santificou, dizendo que aquele sétimo dia, Deus separou para ele. Deus separou aquele templo temporal, aquele reino temporal, para essa relação de Deus com os homens, para ser casa, aonde Deus ia viver junto com o homem. Ideia essa que se desenvolve ao longo de todas as Escrituras. Quando, por exemplo, no capítulo 2 ainda, Deus diz que chama o sétimo dia, no capítulo 2, no segundo relato da criação, de jardim. É o jardim onde Deus vivia com o homem. Em seguida, surge a ideia do templo, do tabernáculo, na verdade. E o tabernáculo era uma casa construída no meio das casas de Israel, ou seja, um Deus que morava no meio do seu povo, um Deus que era seu vizinho, essa é a ideia. Um Deus que desfrutava de um relacionamento com o homem, e o homem tinha o privilégio de desfrutar de um relacionamento com Deus, ser amigo de Deus, que se manifesta na tenda, mas que tem seu ápice quando o próprio Jesus Cristo, segundo de João, capítulo 1, versículo 14, diz, veio habitar entre nós. Não somente na figura do templo, não somente na figura do sábado, não somente na figura do Éden, mas o próprio Deus veio morar conosco na terra, na figura do próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. Deus entre os homens. Por isso, Deus separa aquele dia. O sétimo dia é dedicado para Deus, é para mim, é um dia para adoração. Ele diz qual é o motivo, porque ele descansou de toda a obra como Criador fizer. Mas eu preciso fazer uma observação aqui para a gente entrar para o nosso primeiro ponto da mensagem. Na sua Bíblia, abre a sua Bíblia aí. O capítulo 2 termina no sexto dia, sim ou não? Quem dividiu a Bíblia em capítulos ou versículos, que não foi o escritor da Bíblia, foi o editor da Bíblia, agora, séculos recentes, ele dividiu a Bíblia em capítulos e versículos para facilitar a pesquisa, para a gente poder dizer, abre Gênesis 1 ou 2. Mas quem dividiu entendeu errado, porque a criação não termina no sexto dia, a criação termina no capítulo 2, versículo 3. O ideal era que o capítulo 1 terminasse onde está o 2, 3. E o 4 começasse o segundo relato da criação, quando ele diz, este é o Gênesis do céu e da terra. Mas por que quem fez essa edição colocou antes? Porque o sétimo dia, ele não cumpre a fórmula dos 6 primeiros. Os 6 primeiros dias começa assim, disse Deus, e termina com a fórmula, fez-se tarde de manhã, era o primeiro dia, era o segundo dia. Toda começa com, disse Deus, e termina até no sexto dia, por exemplo, fez-se tarde de manhã, o sexto dia. Mas o sétimo dia não acompanha esta fórmula. O sétimo dia não termina. Presta atenção. No relato de Moisés, o sétimo dia não tem fim. Sabe por quê? Porque se a criação, criada 3 dias com forma, 3 dias de enchimento de pessoas e criaturas,
e seres celestiais. Ela não cumpre um propósito de agenda conforme entendemos. O sétimo dia, ela deixa claro que era o propósito da criação. O sétimo dia não acaba. Tudo que foi criado nos 6 primeiros dias foram criados para que eles vivessem no sétimo dia. O sétimo dia era o lugar onde a existência precisava acontecer. Todos nós fomos criados para estar e viver no sétimo dia, viver no Éden, viver no reino de Deus, viver na presença de Deus, viver em Cristo. Assim como falamos, o sétimo dia é o nosso propósito. Fomos criados com um propósito de viver uma vida de adoração para sempre. É muito mais do que um dia, como entenderam errado os fariseus. O propósito de Gênesis era nos mostrar que há um propósito no homem, há um propósito na criação, um propósito de vida, de existência. A minha e sua existência tem um propósito claro. Vivemos para ter comunhão com Deus. Por isso, o sétimo dia não tem fim. O sétimo dia é aonde devemos viver. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, você foi criado para adoração. Você foi criado para comunhão com Deus. Você não foi criado para viver uma vida para si mesmo, para ter simplesmente o prazer nas obras da sua mão, nos resultados, mas pelo contrário, nós fomos criados para encontrar prazer em Deus, desfrutar de Deus, ser desfrutado por Deus. Temos um propósito na existência para exalarmos um bom perfume de adoração a Deus enquanto vivemos. Por isso, desfrute de Deus. Faça de Deus o seu prazer. Viva um estilo de vida de adoração, porque Deus está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Já diz o nosso próprio Senhor Jesus, é isso que Ele está atrás de adoradores, homens com o propósito de viver para Ele, de gerar prazer em Deus. Eu vivo para isso, para alegrar o coração de Deus, para que Deus se desfrute da minha existência. Fomos criados e separados e consagrados para o louvor a Deus. Por isso a nossa missão, se o nosso propósito é adoração, a nossa missão é encher a terra de adoração. A nossa missão não é só adorar, é encher a terra de adoração. Por isso que ele diz, encham a terra, multipliquem. O que ele está querendo dizer? Encham a terra de adoração a Deus. Quando a igreja sai para ganhar vidas para Jesus, Ele está querendo levantar mais pessoas que adoram a Deus. Quando a igreja sai para plantar igreja, ela está levantando mais um centro missionário de adoração a Deus. A nossa missão é encher a terra da glória de Deus. Fomos chamados para adoração. A nossa missão é encher o universo de comunhão com Deus. Por isso, eu posso dizer para esse mundo que está em busca de felicidade. Um mundo pós-moderno, hedonista. Que é isso, pastor? É um mundo que entende que o prazer aqui e agora é a bola da vez. Eu não sei o dia da manhã, por isso carpe diem. Viva agora. Não deixe para amanhã a felicidade e o prazer que você pode gerar hoje. E aí ele sai em busca de prazer em tudo. Hoje eu olhei no Facebook, um bloco que começou os ensaios ontem. O nome do bloco era o bloco Permita-se. Essa é a ideia desse tempo, permita-se. Ter prazer como for, sem regras. O importante é ser feliz. O importante é ser feliz.
E aí você vive uma vida sem verdades, sem paradigmas, sem modelos. Você simplesmente vai experimentando e buscando a felicidade, sempre achando que a felicidade está na próxima experiência, no próximo carro, no próximo sexo, na próxima namorada, no próximo dinheiro, na próxima viagem. E assim o homem vai em busca de felicidade o tempo todo. E já se sabe que é uma busca que não se alcança nunca. Sempre está na próxima realização. Sabe por quê? Porque essas realidades, essas felicidades são falsas. Não tem como um homem ser feliz fora do propósito que ele foi criado, sem seguir o manual de instrução. Nós fomos criados para ter prazer em Deus, para o desfrute em Deus. O homem só encontra o verdadeiro prazer, o verdadeiro gozo, a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação na presença dEle. Uma alegria que sacia a alma de forma perene, cujos resultados produzem o brilho nos olhos que o mundo não pode dar. Pode dar alegrias que geram êxtase, mas felicidade só há em um lugar: na presença de Deus, no desfrute dele. John Piper, um dos famosos teólogos dos nossos dias, ele ficou famoso há muitos 30 anos atrás por um livro que se chamava Encontrando Prazer na Presença de Deus. E ele desenvolveu uma teoria que se chamava hedonismo cristão. É um livro que eu recomendo a leitura. E ele diz que muitas pessoas entendem que o cristianismo tem a ver com sofrimento. Que o cristianismo valoriza o sofrimento. E ele diz, não é verdade. O próprio relato da criação diz que nós fomos criados para o prazer. Nós fomos criados para o desfrute. Mas quando nós achamos que a felicidade e o prazer está no dinheiro, a gente acha que o propósito de Deus é nos fazer ter dinheiro, nos fazer ter casa, nos fazer ter uma esposa, um marido. Mas ele diz, nós fomos feitos sim para ir em busca de prazer, mas não nessas coisas, mas viver em busca de prazer em Deus. E nele ser saciado. Era uma busca constante de alegria, felicidade e prazer na presença de Deus. A nossa vida toda deve ser para adorar a Deus. Por isso, a priori, o sétimo dia não fala de um dia, fala de um propósito. Por isso, a priori, tudo da minha vida deve ser para adoração. O meu culto deve ser intensa adoração nos domingos. A minha família deve ser para adoração. O meu trabalho deve ser para adoração. O meu lazer deve ser para adoração. E até o meu maior prazer deve ser na adoração. Tudo para a glória de Deus. Assim, qual é o dia certo a priori para adorar a Deus? Todos. Vivemos uma vida para adorar a Deus. Seria até ridículo dizer, eu tenho um dia para adorar a Deus, os outros eu vivo para mim. Mas só existe um caminho que pode me levar de volta para o sétimo dia. Porque o homem, ele pecou. E depois que o homem peca, ele é expulso do sétimo dia, ele é expulso do Éden, ele é expulso do paraíso, ele é expulso da presença de Deus.
Mas só existe uma maneira de voltar para o sétimo dia. E essa maneira, volta aí um slide, Tiago. É Jesus. Jesus é o caminho de volta para o sétimo dia. Na verdade, Jesus é o cumprimento perfeito e profético do sétimo dia. Jesus é o nosso descanso. O sábado de Israel, não esse sábado da criação, mas o sábado de Israel era só uma sombra. Uma sombra que apontava para o descanso que foi perdido, do propósito da criação. Mas esse propósito se cumpre naquele que diz: eu sou o Senhor do sábado. Naquele que pode te convidar dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aquele que pode dizer: eu sou o caminho para Deus. Ninguém vem a Deus a não ser por mim. Só há uma maneira de voltar para o sétimo dia, para o desfrute, para a glória, para uma vida de adoração, para encontrar gozo e prazer no altar do Senhor. Só existe um caminho, e esse caminho, o nosso sábado, é Jesus. Quando nós fomos expulsos e perdemos a comunhão com Deus, podemos saber, como diz Romanos 5, de 10 a 11, nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. A morte de Jesus nos reconciliou e nos fez de novo amigos de Deus. Yes! Glória a Deus! Podemos em Jesus voltar para o sétimo dia da criação. A porta se abriu. Jesus é o nosso descanso. No entanto, segundo ponto do meu sermão, te convida a uma reflexão sobre o sétimo dia como um dia especial. Que eu sei que isso gera, quando a gente trabalha do sétimo dia, eu poderia parar bem aqui, mas eu sei que gera uma interrogação bem grande assim. Mas e o sétimo dia dos judeus? Mas e o sétimo dia dos adventistas? Mas e aí, o que a gente faz com isso? Vamos ver então, entender o que significa o sétimo dia e como eles interpretaram e o que isso significa para nós. Então podemos falar agora então sobre o sétimo dia como um símbolo, como um memorial, visto, por exemplo, na lei de Moisés. Na lei de Moisés, o sétimo dia, ele funciona como um dia de descanso físico e um dia de memorial da sua aliança com Deus. Por isso, o sétimo dia, volta um pouquinho, Tiago, o sétimo dia, ele também nos aponta na lei de Moisés para um dia de descanso, um dia de adoração. Por isso, o dia de adoração, ele tem dois aspectos. O primeiro aspecto, e é o principal aspecto, talvez quem não se debruçou em estudar o sétimo dia na lei, e fica falando que o sétimo dia, o sábado, era um dia para adorar, para estar na presença de Deus, para ir com o culto, não leu com calma a lei. A grande ênfase, ainda que isso seja uma verdade, é uma verdade parcial. A grande ênfase do sétimo dia, como ele é apresentado, por exemplo, nos 10 mandamentos, não tem nada a ver com adoração. A grande ênfase do sétimo dia da lei tem tudo a ver com descanso do seu trabalho. Quando ele diz, 6 dias trabalharás, no sétimo dia descansarás de todas as suas obras, é o 4º mandamento. Ele diz, assim como o Senhor 6 dias trabalhou, no sétimo descansou. Ele está falando lá, em nenhum momento ele está falando sobre ir para o templo e cultuar, ele está falando descanso físico. Israel entendeu o sétimo dia como um modelo, um padrão de Deus, dizendo assim, é assim que Deus trabalha. 6 dias trabalha,
um dia descansa. Então, Deus estabeleceu pela lei de Moisés isso como um padrão. Agora para nós, e precisamos entender que descanso faz parte da nossa vida. Porque o nosso trabalho, o nosso propósito não é trabalhar, ganhar dinheiro e só trabalhar e prosperar e ganhar dinheiro. A gente tem um propósito maior, que é desfrutar de tudo isso, desfrutar do nosso trabalho, desfrutar das obras da nossa mão, desfrutar da criação, desfrutar de Deus. E a gente não pode viver só para trabalhar, a gente precisa descansar. Como é interessante, porque o próprio Senhor Jesus, quando os fariseus começam a acusar Jesus e os discípulos por colherem espigas no sábado, qual é o argumento que Jesus dá? Lembrando para o erro de interpretação dos fariseus, qual era o propósito do sábado? Ele diz assim: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Para quem vive no nosso tempo, esse mundo que te exige trabalhar, conquistar, ele diz: não. Não é assim que se vive. Trabalhe, mas curta. Desfrute. Descanse. Tem gente que diz assim: eu me orgulho porque eu nunca tirei férias. Está em pecado, irmão. Porque o princípio da Bíblia é que eu não vivo para trabalhar. Eu preciso descansar. Aí a lei falava: assim como Deus descansou. Sábado é para nós. No entanto, há um segundo aspecto do sábado, que é o aspecto que no Novo Testamento a gente já vai chamar ele de o dia do Senhor. Porque, ao mesmo tempo, em Êxodo, capítulo 31, os 10 mandamentos estão em Êxodo, capítulo 20. Mas quando chega em Êxodo, capítulo 31, ele diz assim, Moisés: porque a lei, o sábado, é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então ele vai dizer que o sábado, guardar o sábado, é um sinal da aliança de Deus com o seu povo. Ele testifica da nossa vida de adoração. Ele grita, o sábado, tinha uma intenção de gritar para o mundo todo ouvir de que nós amamos a Deus. É isso que era a função do sábado. Ele testifica, ele serve de sinal da nossa relação com Deus, da nossa vida de adoração. Porque o que significa esse sinal? O sábado, por outro lado, ele nos lembra que nós vivemos para a adoração de Deus. Ele nos lembra que nós somos a imagem de Deus, criado para ter comunhão com Ele. O trabalho não é para mim, é isso que o sábado me lembra. A minha família não é para mim, é isso que o sábado me lembra. Ele diz: tudo que eu faço com um propósito: adorar a Deus, me relacionar com Deus, implantar o reino de Deus, porque eu fui criado por Deus e para Deus. Nos lembra que nós fomos criados e abençoados por Deus para reger a terra para Ele, administrar a terra para Ele. Esse é o objetivo da nossa vida, a criação abençoada vivendo no dia abençoado. O homem abençoado vivendo o dia abençoado na presença de Deus. Assim, nós cristãos, e eu vou falar sobre isso, nós também temos o nosso dia, que simboliza a nossa vida de adoração, o dia que testifica a nossa vida de adoração, o dia que grita para o mundo todo ouvir que nós vivemos para Jesus, o dia do Senhor. Quando nós nos reunimos como igreja para adorar, nós nos lembramos o que Deus fez por nós,
nos lembramos da cruz, como cantamos várias vezes hoje, nos lembramos da obra de Deus. Sim, temos um dia para estar na presença de Deus e que simboliza a nossa adoração, nosso amor a Deus, onde rasgamos o nosso coração, onde adoramos a Deus com canções, com música, com oração, com estudo da palavra, onde adoramos a Deus. Sim, sim, o sábado nos convida como um princípio, não como uma lei, mas como um princípio, onde nós devemos ter um dia, um momento, onde todos se reúnem para descansar das nossas obras e também para adorar a Deus. No entanto, você poderia me perguntar, seu Rafa, mas então eu tenho que guardar o sábado. Será que eu tenho mesmo que guardar o sábado, como os judeus guardavam, ou como os irmãos cristãos sabatistas guardam? E eu vou te dizer, não. Não temos que guardar os sábados como os judeus. Não estamos debaixo da lei dos judeus. Estamos em uma nova aliança. Havia uma promessa. Em Jeremias 31 em diante. E Jeremias 31 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que tomei pela mão para os tirar da terra de Egito, ou seja, o da lei. Portanto, eles anularam a minha aliança. Não obstante eu haver desposado, diz o Senhor, casado com eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, que firmarei. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando Moisés subiu para pegar a lei de Deus, preste atenção que eu vou dizer para você, é tão bonito isso, irmão. Quando Moisés subiu para pegar a lei de Deus, ele desce com o quê? Com uma tábua, com leis. Mas Jesus se manifesta como Moisés também, subindo no monte para entregar o tão amado pelo pastor Afonso, Sermão do Monte. Mas eles voltam com uma tábua escrita de leis. Ele leva os discípulos para cima do monte para escrever a lei. Aonde? No coração deles. É o cumprimento de Jeremias 31. E agora diz para aqueles discípulos: a lei do coração de vocês transfira para o coração dos outros. É uma nova aliança. Não é à toa que Jesus diz, e Paulo repete, quando ele pega o cálice com o vinho, ele diz: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Nós estamos em uma nova aliança, irmão. Nova aliança com Cristo Jesus. Romanos capítulo 7 diz que nós morremos, Romanos 7 de 1 a 6, nós morremos para a antiga aliança. Por isso, ficamos viúvos da antiga aliança. Agora podemos nos casar com Cristo numa nova aliança. Não estou mais debaixo da antiga aliança como lei. Ainda que o Deus que escreveu a antiga aliança é o mesmo Deus nosso. E os princípios e valores que estão nele ainda nos ensinam. Mas aí como é que eu posso aprender esses princípios? Se você olha Paulo, e eu queria deixar 2 textos com você, clássicos. Colossenses capítulo 11, Colossenses capítulo 2, versículo de 11 a 17, diz que nós vivemos uma nova vida em Cristo. Nós, por exemplo, não guardamos mais a circuncisão, mas a circuncisão simboliza o despojar da carne. Está lá no versículo 11. Em diante ele diz assim: e nem mais guardamos sábados, dias, luas. Nós não guardamos mais essas coisas, porque elas eram sombra de Cristo.
Paulo diz a mesma coisa em Gálatas capítulo 4, de 9 a 11. Nós não guardamos os sábados. E aos Gálatas ele diz assim: vocês que continuam guardando dias, sábados e datas especiais, ele ainda diz assim: me parece que eu trabalhei em vão por vocês. No Novo Testamento, por que a gente não guarda no sábado? Se você perceber, inclusive no Novo Testamento, quando Jesus começa a aparecer para os discípulos, ele ressuscita no domingo, e a ressurreição de Cristo, como olhamos em Romanos, ela nos trouxe de volta para o descanso. Toda vez que Jesus aparece para os discípulos, ele sempre aparece no domingo. E aí nós vamos olhar que começa a haver uma nova tradição no Novo Testamento, que é a reunião no domingo. Quando você vai, por exemplo, para 1 Coríntios 16, nos versos 1 e 2, nós vamos olhar que eles se reuniram, estavam viajando, e eles pararam no primeiro dia da semana para fazer a ceia do Senhor. Já era no primeiro dia da semana. Você vai olhar Paulo aos Coríntios, isso era Atos 20, versículo 7. Aos Coríntios, ele vai orientando que no primeiro dia da semana eles tirassem ofertas ao Senhor. Quando a gente vai para os pais da igreja, porque, por exemplo, os adventistas, nos escritos de Ellen White, eles começam a dizer que o sábado virou domingo na vida dos cristãos, só quando Constantino, no ano 400, no terceiro século, Se você olha os pais da igreja, o estudo básico dos pais da igreja, você vai ver que na Didaquê, ano 80 depois de Cristo, um livro de instrução aos cristãos, alguns dizem que é uma dos livros mais importantes para os cristãos depois da Bíblia, porque começou a dar a primeira catequese dos cristãos depois da Bíblia, já orientava a igreja a se reunir no domingo. Os pais da igreja já falavam que nós não guardamos o sábado nem a lei, mas nos reunimos no domingo. Isso logo antes do fim do primeiro século. Por isso eu queria concluir dizendo que o sábado, ele não é uma lei para nós, como os judeus faziam, mas o sábado é um princípio de ter um dia de descanso e um dia para adorar a Deus na sua presença. Primeiro, para dizer que nós não vivemos para o trabalho, nós vivemos para Deus. A gente trabalha os 6 dias, mas o ápice do nosso dia é vir para cá dizendo: eu vivo para adorar a Deus. O dia do Senhor, como João o chama em Apocalipse capítulo 1, 10, o dia do Senhor é um dia para a gente lembrar, através da ceia, da morte de Jesus, o nosso descanso. O dia do Senhor é o dia de nós adorarmos a Deus publicamente, adorarmos a Deus como igreja, adorarmos a Deus reunidos num lugar para o que o mundo todo, os nossos amigos, os nossos convidados, os nossos vizinhos possam ver o sinal de que nós adoramos a Deus. No entanto, essa tradição que tem mais de 2000 anos, que não começou outro dia não, tem mais de 2000 anos, ela é uma tradição que, inclusive, ela é seguida pela grande maioria dos cristãos de se reunir nos domingos. Só uma pequena, mínima, parcela mínima de cristãos se reúnem no sábado. E eu também não tenho muito problema. Desde que ela não ensine como ensinou Ellen White, quando ele diz que a guarda do sábado implica na salvação eterna, e aí é uma afirmação totalmente contrária ao nosso ensino de salvação pela fé. O nosso sábado, que nós celebramos no dia do Senhor, que nós celebramos conforme os apóstolos, nos domingos, ele é um termômetro e um sinal de quanto Deus é importante para nós. Eu e você precisamos valorizar os nossos domingos. Entender que o nosso domingo é dia do Senhor. Eu e você precisamos entender que domingo, ainda que não seja uma lei, é um princípio de adoração que cabe, que expressa a nossa fé. De uma fé que vive para desfrutar de Deus, encontra a sua alegria e o seu prazer na presença de Deus, na comunhão com Ele. Por isso, domingo é um dia, sim, para a gente descansar, curtir a família, jogar bola com os meninos, curtir a praia, curtir a natureza,
sobretudo, curtir a presença de Deus. Eu que corro, durmo cedo para correr no sábado de manhã. Você que se prepara para o dia do Senhor devia se descansar no sábado para no domingo estar cheio de energia na presença de Deus. Porque esse dia é importante, desde a escolha da roupa, do horário de acordar, da participação na escola bíblica. É um dia especial, irmãos. Um dia que testemunha a nossa fé. Isso é tão sério que te leva a uma reflexão. Porque é uma pena ver como muitos cristãos tratam esse dia. E esse momento com tamanha irreverência, sem dar qualquer importância ou nobreza, saindo e entrando do culto, mostrando uma desvalorização tão grande por estar na presença de Deus, adorá-lo, estar diante da sua palavra. Às vezes, uma falta de educação, não só com quem está falando aqui, mas uma atitude que revela o quanto a presença de Deus é tratada com total descaso nas nossas vidas. Reserve o domingo para Deus. E saiba que o domingo revela a sua fé. Esse é o propósito do domingo. Domingo revela a sua fé. Se você tem uma vida de adoração que não aguenta 2 horas na presença dele, sem se levantar, sem entrar, sem sair, sem conversar, sem bater papo lá atrás, que o pastor Afonso terminou a pregação dele 11h30 na semana passada, nem esperaram o dízimo, oferta, ele já vai embora. Eu falei, o que isso simboliza? É sinal de quê? De que se alguém não consegue passar 2 horas adorando no domingo, quanto mais adora durante a semana a um Deus, numa vida no 7º dia. Não mesmo. O domingo é sinal. O domingo é testemunho. Na verdade, o domingo fala alto do que se vive, o segunda a sábado. Se não conseguirmos adorar a Ele adequadamente aqui, quanto mais o adoraremos sozinhos na nossa vida cotidiana. Por isso, irmãos, precisamos entender que somos adoradores. Fomos chamados para adorá-lo, amar a sua presença. Somos adoradores. Vivamos para adorar a Deus. Vivamos no 7º dia. E só há um caminho para o descanso. E o nome desse caminho é Jesus.